Boa noite aí a todos. Sejam bem-vindos Boa a mais uma noite. célula Identidade e Propósito. Estamos aqui reunidos mais uma quarta-feira, às 9 horas da noite, né, para compartilhar a sabedoria infinita que vem da Palavra de Deus, né, em comunhão aí com os nossos irmãos. E hoje vamos ter a honra e o privilégio de estar tendo aí pérolas de sabedoria do nosso querido pastor Rafael, né? É, Já ia pedir, a honra e o privilégio é todo meu. é isso. Então, eu vou pedir para você, viu, Rafa? Se você quiser, já faz uma oração para a gente dar início, e aí você já começa já a discorrer sobre a palavra, ok? Então, vamos lá, pessoal. Primeiramente, graça e paz, boa noite a todos. Eu Amém, vou boa pedir noite. para que quem puder, né, curve a fronte, vamos orar a Deus, vamos entrar em comunhão com Deus nessa hora. Pedir que o Espírito Santo visite os nossos corações. Senhor Deus, que as tuas bênçãos sejam derramadas sobre nossas vidas nesta hora. Que possamos ter, ó Deus, dos nossos corações, das nossas mentes, desligadas de toda a nossa preocupação, dos afazeres do nosso dia a dia, que possamos estar ligados com o Espírito Santo de Deus nesta hora, para que o Senhor venha iluminar a nossa mente, o nosso coração, a nossa vida, e que a Amém. meditação que, ó Deus, eu vou colocar diante dos teus filhos nesta noite, possa vir de encontro com a necessidade de cada um. Assim nós oramos no nome de Jesus. Amém. 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 Então, Rafa, espera só um pouquinho, ó. Pessoal, vou deixar todo mundo mudo, tá? Para o Rafa poder fazer a ministração. Já vou jogar a palavra que você pediu, tá, Rafa? E aí você já fica à Boa. vontade para já estar mandando bala aí. Tá todo mundo vendo? Deixa comigo. Tá vendo aí, Rafa? Não, mas eu tenho a palavra. O Bruno está aqui para mim, ele está compartilhando uma tela, mas ainda não abriu para mim, tá? Mas se tiver todo sim, agora sim, beleza, está compartilhado. Vai lá. Então, vamos lá. Eu meditei nesse tema, eu achei bem sugestivo para a semana que a gente tá vivendo aí. E ele está lá em Mateus 27, no capítulo 27, no versículo 17, onde fala que Pilatos perguntou à multidão que ali estava reunido. E Pilatos, ele faz uma pergunta ali para a multidão: qual destes vocês querem que eu solte? Barrabás ou Jesus chamado o Cristo? Bom, uma introduçãozinha rápida dessa história, dessa passagem. Eu acredito que ela é bem conhecida de todos, né? Então, quando Jesus ele foi ali preso pelos judeus, ele foi levado assim meio que de forma imediata a julgamento. E ele chegou perante o Sinédrio ali, uma assembleia que também já estava toda preparada ali para reunida, né, aguardando a chegada dele, aonde eles queriam condenar Jesus por conta de uma acusação que Caifás, na época, estava fazendo contra ele, acusando Jesus ali de blasfêmia. E qual que era a acusação? Por que Jesus estava sendo acusado? Porque ele auto se proclamava o Filho de Deus. E só que Caifás, ele não tinha autoridade para prender ou executar Jesus. Então quem ele chama? Ele chama Pilatos, que era como se fosse um juiz ali naquela época, para que fizesse o julgamento de Jesus e assim o condenasse. E Pilatos começou a interrogar Jesus e tentando achar motivo para condenar Jesus. E Pilatos, ele chega num determinado momento que ele até, né, ele tenta ali, de alguma forma, libertar Jesus daquela acusação. Mas os sacerdotes que ali estavam, eles protestavam contra a libertação de Jesus. E o mais interessante dessa passagem também, se a gente for ler todo, né, esses versículos, fala que haviam ali também sacerdotes no meio ali da multidão, incitando para que pedissem a morte de Jesus. Então, quando isso aconteceu, Pilatos ele lembra ali de uma tradição, né, que era muito praticada pelos judeus, que na época da Páscoa
se libertava um preso. Então, uma pessoa que estava preso, na época da Páscoa, eles escolhiam se iriam libertar ou se iriam ali condenar através do voto popular. E a esperança de Pilatos ali, né? Pilatos estava tão ali meio perdido na situação, que ele não achava nada a que acusar Jesus. Ele tinha esperança que o povo, então, ali, diante de tudo aquilo, pudesse, então, libertar a Jesus. Fala, não, Jesus não tem culpa de nada. É Barrabás que tem que ser condenado ali. E Pilatos sabia que Jesus estava ali sendo né, julgado e condenado injustamente. E a acusação que se pesava contra Jesus é que ele se autoproclamava filho de Deus e ele pregava o reino dos céus, né? Ele fazia as suas obras maravilhosas e ele declarava que Deus era o seu pai e que ele também era Deus. Então Jesus foi apresentado ali diante da multidão, juntamente ali com Barrabás, né? E Barrabás ali um criminoso que havia cometido muitos crimes ali na sociedade que ele vivia naquela época. E no momento da escolha ali, a multidão ela pede que Barrabás fosse liberto e que Jesus fosse crucificado, justamente por conta de muitos ali dos sacerdotes estarem no meio do povo, incitando ali a acusações levianas, falsas, contra Jesus. Então, uma introdução bem rápida, basicamente a história ela se discorre dessa forma. E aí eu já quero ir direto ao ponto onde o que representa Barrabás aqui nessa história. E é interessante que ele representa ali um homem pecador, um ímpio, que ele estava preso ali pelos crimes que cometeu, mas também ele estava preso pela rebelião ali dos seus pecados. E se a gente for analisar, o homem ele merece a condenação e a morte, porque o homem ele é responsável, ele é culpado pelos seus atos. Mas né, no momento da sua condenação e morte, Barrabás, de maneira assim até surpreendente, ele foi liberto. E Jesus foi escolhido para tomar o seu lugar ali, recebendo o castigo de morte que estava sobre Barrabás, mas que passa ali a ser sobre Jesus por conta de um voto popular, vamos dizer assim. Então Jesus ele não era culpado de não tinha cometido crime nenhum, mas Barrabás ele era homicida, ele era uma pessoa perigosa. Mas quando Jesus assume a culpa de Barrabás, né, a gente pode trazer essa palavra para os dias de hoje. Ele assumiu a culpa de Barrabás e de todos nós, de toda a humanidade, dando a sua vida ali, né, uma pessoa inocente dando a sua vida por amor de todos nós que somos pecadores e já estávamos condenados ali pelo pecado. Então, a justiça de Deus, ela foi cumprida ali na morte de Jesus, por toda a indignação contra o pecado. E tudo aquilo ali foi derramado sobre ele, sobre Cristo. E através daquele ato, né, da morte de Jesus na cruz, daquela condenação, tudo ali era profético, tudo tinha que acontecer ali para que a palavra de Deus se cumprisse. Mas através daquele ato de Cristo, de tomar o lugar de Barrabás e assumir toda a culpa, todo o pecado que não era dele, mas era de outro, ou seja, era nosso, hoje não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, pois Cristo ele levou os nossos pecados e nós somos libertos do poder da morte através do sacrifício de Jesus. Sendo assim, nós somos justificados e somos justificados por Cristo, que derramou o seu sangue inocente por amor de toda uma humanidade. E eu falei que essa palavra é sugestiva, por quê? Porque nós estamos aqui
vivendo uma semana que antecede uma data de Páscoa. A Páscoa, ela tem o seu valor para o povo cristão, que simboliza a saída do povo de Deus do Egito. Mas eu quis trazer essa palavra também, por quê? Porque na Páscoa, Cristo ali naqueles períodos que antecediam a Páscoa, né, que era uma festa e é uma festa tradicional até hoje, Cristo ele se colocou no nosso lugar para tomar sobre si toda a nossa culpa, o nosso pecado e ser pregado numa cruz ali como criminoso, sem nada ter contra ele, sem ele ter cometido crime algum. Ele tomou sobre ele todo essa culpa que é nossa, e ele carregou até a cruz do Calvário, derramou o seu sangue por amor de toda uma humanidade. Então, que nesse momento que a gente está vivendo a Páscoa, a gente não só lembre também de chocolate, de confraternizar, se bem que agora está meio difícil se confraternizar, né? O próprio ministro da Saúde falou que essa Páscoa vai ser diferente para todas as famílias, onde a gente não vai poder se abraçar, não vai poder se cumprimentar, mas que a gente lembre sempre que Jesus, um dia, num período como esse que nós estamos vivendo, foi acusado de maneira leviana, porém, ele não reclamou. Pelo contrário, ele se colocou no lugar ali de um criminoso, carregou sobre ele a nossa culpa, porque Barrabás, eu me coloco no lugar de Barrabás, né? Como eu sou um Barrabás. A morte, a culpa, ela é sobre mim, Jesus. Mas Jesus falou, não, eu aceito ficar no lugar do Rafael, eu aceito ficar no lugar da Rafael, do Zeca, do Té, da Suzete, de todo mundo que está aqui participando hoje dessa sala, né, desse culto a Deus, desse momento gostoso. Jesus ele se colocou no lugar de todos nós para dizer assim, olha, não tem problema, a culpa é deles, eles são pecadores, sim, mas eu vou até a cruz, eu assumo todos esses pecados por amor de todos eles, por amor de uma humanidade. Então, que nessa Páscoa nós possamos refletir de maneira diferente. Comer o nosso chocolatezinho, sim. Poder, é claro, sentar com a família, almoçar, conversar, mas sabendo que um dia, num momento como esse, Cristo sofreu muito, apanhou muito, foi humilhado por amor de nós. A minha mensagem, a minha reflexão, Emanuel e amigos, irmãos, basicamente é essa. Eu queria compartilhar com vocês isso. É um texto conhecido, a gente pode debater um pouquinho mais em cima, se aprofundar mais. Eu queria deixar vocês participarem um pouco mais também, para a gente ir conversando e ouvir de vocês também o que cada um pensa a respeito disso. Apesar do texto ele falar por si só, né, de algo que aconteceu que, assim, foi uma injustiça muito grande, talvez a maior aí de todos os tempos, mas eu queria ouvir um pouquinho da opinião de vocês sobre isso. Obrigado, viu, Rafael? Eu vou falar rapidinho aqui, mas é assim, num dos textos que você falou, um dos textos mais conhecidos da Bíblia, mas que eu vou ser extremamente humilde de reconhecer que, putz, eu nunca tinha me colocado no lugar de Barrabás do jeito que você se colocou da maneira como você interpretou. E essa simplicidade é maravilhosa, né? Porque eu costumo falar, o Zeca até perguntou para mim com o que eu trabalho, né? Eu trabalho com recuperação de dependente químico. E no programa de recuperação tem uma tradição, um dos que a gente segue, a gente fala que a consciência coletiva é uma das formas de Deus se manifestar através de nós. E eu costumo falar que essa passagem que você trouxe hoje é a consciência coletiva mais mal interpretada da história. Porque todo mundo acha que o povo ali estava errando. Quando, no final das contas, o povo não está... Aquilo não era um erro. Aquilo fazia parte de um plano muito maior
de Deus, na sua infinita sabedoria, para que um propósito se cumprisse, que era, né, Jesus aceitar a cruz, e muito mais do que aceitar a cruz, aceitar trocar o jugo conosco, né, para que os nossos pecados, as nossas falhas, os nossos erros fossem perdoados ali na cruz a partir do momento em que a gente aceita o sacrifício dele nas nossas vidas. Então, para mim, assim, eu acho a palavra de Deus é maravilhosa por causa disso. A simplicidade tremenda, mas só essa chavinha que você falou, de se colocar no lugar de Barrabás, eu nunca tinha pensado por esse ponto de vista. Nunca. Obrigado, viu? Legal. Fala, Zeca. Zeca tá coçando para falar. Fala, Zeca. Você, agora é com você, vai. Você é a cereja do bolo, Zeca. Então tá, mas é muito profunda. Eu acredito que o momento que nós estamos vivendo é uma semana propícia e é muito bom para nós refletirmos mesmo. Mas eu estudei um pouquinho, eu gosto desses temas sobre a morte, o que Jesus passou, tamanha foi a humilhação, o sofrimento dele. E cada vez que eu estudo, eu sempre falo que eu me apaixono mais. E essa morte que Jesus morreu na cruz, Paulo fala muito dela nos livros dele, ele chama de morte de cruz. O que quer dizer a morte de cruz? Para vocês verem tamanha que é a profundidade desta morte, que ele está falando da morte eterna. Essa morte que nós morremos hoje, Jesus, num determinado momento, quando ele vai ressuscitar Lázaro, ele não fala para Marta e para Maria, ele fala assim, não, Jesus, se eu tivesse... Marta fala, né? Jesus, se eu tivesse aqui 4 dias, meu irmão não teria morrido, Lázaro, né? Então Jesus fala, não, ele não morreu, ele dorme, né? Aí eles começam a insistir, não, ele morreu, está até fedendo já 4 dias, né? Está em decomposição, e Jesus insiste, não. Aí eles começam a falar tanto, aí Jesus fala, tá bom, ele morreu. Só que essa morte, ela é um sono apenas. Jesus chama isso de sono. Por que ele chama de sono? Porque quando ele retornar, que ele falou que vai voltar e ele é Deus, ele não mente, ele vai voltar, aí diz lá em Tessalonicenses que, dada a ordem, todos que morrerem em Cristo ressuscitam e os mortos, né, os mortos que morrerem em Cristo ressuscitam e os vivos, no piscar de olhos, ressuscitarão. Então, essa morte que Jesus morreu na cruz do Calvário há 2000 anos atrás, ele substitui, quando nós aceitamos ele, essa vida eterna que ele nos concede. E ele morre essa morte eterna. O que é essa morte eterna? Aqueles que não aceitaram Jesus, na volta de Jesus, eles morrem, passa 1000 anos, aí eles ficam dormindo junto dos que já vieram mortos desde Adão. E aí, quando eles ressuscitam, aí eles têm a morte eterna. Essa sim é a morte eterna, que é aquela morte como se a pessoa não tivesse existido. Nós vamos um dia ter a oportunidade de estudar sobre os mortos. Não existe aquela pessoa que, se ela não aceitou Jesus, ela vai queimar eternamente. Não. Quando Jesus vem, o fogo desce, aquele fogo ele elimina a pessoa como se ela não existisse. Então, quando Jesus morreu na cruz, ele não morreu por essa morte que nós passamos hoje, que veio até, porque essa morte para Jesus é um sono. Ele morreu aquela morte na qual, se nós não aceitarmos Jesus como Salvador pessoal, nós perdemos o direito de herdar a eternidade. E aí é a morte eterna. Então, essa morte de Jesus, ela não foi uma morte simples, um sono. Ela foi uma morte tão profunda que, como o Rafa falou, e está de parabéns, que ela leva todos os nossos pecados, desde a geração de Adão, lá que começa de Adão, até o último, olha que interessante, até o último que vai chegar, que vai viver, vamos dizer assim, até a volta de Jesus. E alguns estudiosos dizem que o sofrimento foi tão grande dessa morte e que a dor que ali estava dos cravos, da coroa,
não era tão forte como a dor do pecado de todos nós sobre ele, que é uma dor assim, de uma aflição do espírito tão abalado, tão sentido, que alguns estudiosos falam que às vezes, né, alguns estudiosos, ele fala que Jesus morreu porque o coração não aguentou e fala que estourou. Tamanha era a angústia de Jesus. E quando a gente entende isso, por isso que eu falo, não tem como não se apaixonar por Jesus. Então, eu queria te dar os parabéns, Rafael, porque realmente essa morte que simboliza aí da sexta-feira é a morte eterna que Jesus morreu. E uma vez que eu aceito Jesus, essa morte eterna ela vai ser ratificada, e aí, ao mesmo tempo que é eterna a morte, a vida eterna também começa a partir desse momento. Amém. Que Deus nos abençoe e que possamos nós aqui desse grupo, nossos familiares, fazer parte dessa vida eterna que Jesus nos concede. E qual é o segredo disso? Aceitar Jesus como Salvador pessoal. Aceito. Eu estou vendo, ó, Okay? a Rafa, o Tércio estão fazendo anotações aí. A palavra foi profunda hoje, hein, Rafa? Tá vendo? Hoje ele Mas não é, olha, sabe, o que me veio à mente agora também, eu lembrei, todo mundo acho que já passou por isso, de você ser injustiçado em algum momento da sua vida. Não é um sentimento ruim esse sentimento de você ser injustiçado, você ser passado para trás, você pagar por uma coisa que você não fez. Você imagina, né? Se coloca no lugar de Jesus ali, e ele podia reclamar, ele podia, sei lá, de repente levantar a voz ali e falar, eu quero que morra todo mundo. Poderia morrer todo mundo ali, mas não. Pilatos falava e ele só olhava e ele não reclamava. Eu acho que só o olhar de Jesus ali já era um olhar que penetrava no coração, na mente, na alma daquelas pessoas que estavam ali. E ainda assim, ele foi injustiçado, né? É duro, gente, quando a gente é injustiçado, né? A vida, em algum momento, ela vai... Quem nunca passou por isso, um dia vai ser injustiçado e vai poder sentir um pouquinho, né? Talvez uma porcentagem muito pequena daquilo que Jesus passou naquele instante. Enfim. Legal. Ô, Tércio, Oi. quer dar a sua contribuição aí, meu irmão? Não, eu tô lendo um livro aqui, um trecho que o Rafa trouxe agora e me fez lembrar de um livro chama Graça, do Max Lucado. E aí o Rafa contando aí sobre Pilatos, Barrabás, aí tudo o seu ponto que você reforçou, né, sobre nunca ter se colocado no ponto lá, e me fez lembrar desse trecho. Estava tentando ver aqui, mas como faz esse tempo que eu não que eu li ele, não, se eu pegar aqui para falar vai ficar muito extenso, mas eu queria só reforçar relembrar, né, uma analogia que eu vi, que o Max Lucado fez nesse livro sobre esse episódio aí que o Rafa trouxe, e eu achei fantástico. O Max Lucado, ele tem, não sei se alguém já leu livros dele, como ele é um historiador, ele consegue fazer você entrar lá na cena, né? Só pra você ter uma ideia, quando ele fala que uma hora assim, estranho vindo, a cela de Barrabás tem uma única janela do tamanho de um rosto, aproximadamente. Barrabás olhou através dela uma única vez. Quando viu o monte da execução, sentou-se no chão, encostou-se na parede e puxou os joelhos de encontro ao peito. Isso foi há 1 hora. Ele não se moveu desde então. E aí ele vai contando, supondo uma história, né, sobre o que Barrabás estaria pensando naqueles momentos ali, que Jesus estava prestes a aparecer ali, e ter toda aquela cena ali e tal. E aí o Max Lucado, ele conclui dizendo o seguinte: Barrabás foi, né, talvez uma simbologia aí, foi o primeiro a receber a graça de Jesus, né, de alguém estar entrando no lugar dele para ser executado, enfim, né, a gente sabe se Barrabás de fato seria morto ou não ali, né, a gente sabe que ele seria solto, né, mas eu só queria deixar isso com vocês, que na verdade me marcou muito ver essa, realmente numa simbologia assim, simples, né, de Jesus ali chegando com Barrabás,
E ali, imaginando ali Barrabás na prisão e os guardas chegando e falando assim, ó, alguém vai morrer no seu lugar, né? Tipo, você é o ladrão, mas alguém, como a gente pode dizer, justo, Alguém né? vai pagar a sua dívida. Alguém vai pagar a sua dívida. Então Barrabás ali já recebendo a graça de Jesus, né? Sem saber de nada, sem imaginar, sem prever, né? E sem merecer, como nós, como bem você citou aí, o Rafa e o Manuel colocou, sem merecer, nós recebemos a preciosa graça, que é o título do livro que chama Graça, mais do que merecemos, maior do que imaginamos. Poxa. Ô, Gui, Oi. eu vi você mostrando um livro aí, meu irmão. Não, eu queria saber se era esse, o Tarcinho, que você tá falando. Não. Não, né? Esse. Não é esse. Não. Mas Eu pensava que era ele. aproveita então, se manifesta aí, meu irmão. Fala, filho. O que vocês querem que eu fale? Sobre a passagem. Eu não consegui, eu não vi, eu não peguei, né? Foi só a passagem de quando Pilatos pergunta para o povo quem que eles escolhem, né? Barrabás ou Jesus, né? E aí o Rafael fez toda uma dissertação, tudo, mas foi somente esse versículo, é Mateus 27, 17, né? 27, 17. 27, 17. A escolha, novamente escolha. Quem que você quer escolher para governar a sua vida? Quem que o povo pediu? Eu não quero um Barrabás, não. Eu quero Jesus Cristo. Amém. Mas eu não ouvi o contexto, não dá para mim comentar, né, Manuel? É isso aí, Guilherme. Mas, cara, olha, você vê como que nem precisa pegar o contexto inteiro. Só em cima do que você falou, Gui, tem tudo a ver, né, Rafa? Tem muita gente que hoje ainda escolhe alguns Barrabáses da vida aí, né, para governar a vida em vez de Jesus, né? Eu acho perfeito o comentário que você fez, Gui. Simples assim. Fala, Brunão. Manda aí. Fala aí, beleza? Beleza. Para você ver, né, a humildade que Cristo veio, mesmo sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, né, até a morte de cruz. E como o Zeca falou, mas quando ele voltar, aí vai ser diferente, não vai ser num jumentinho, não. Vai ser num cavalão branco, as chamas de fogo no olho, e meu amigo, se você não tiver o fogo do Espírito em você, que faz os seus ministros labaredas de fogo, você tá enrolado. Vai voltar num cavalão todo imponente aí, quem tiver o fogo não vai se queimar. Legal. Rafa, a outra. A Rafa. Ah, Rafa. Não, eu tô igual o Gui, eu escolho Jesus. Sempre. Tamo junto, Gui. Por nós. Muito bom o tema, né? Quer Foi falar? muito Pode falar. bom. Cada um falou um pouquinho e vai juntando tudo e a gente aprende cada dia mais, né? Uhum. Ah, sim. Então, ouvindo essa passagem me fez lembrar de um ditado que eu já ouvi muito, já falei muito também, que diz assim, que a voz do povo é a voz de Deus. Hoje eu não concordo muito, mas mesmo sabendo que tudo fazia parte do plano, né? Que tinha que acontecer dessa forma. E quando eu ouço essa passagem, eu fico cada vez mais apaixonado por Cristo. Em uma das aulas que eu tive no seminário, diz que a gente consegue identificar uma ovelha quando ela é verdadeiramente ovelha, porque quando ela está indo para o matadouro, ela não reclama, ela simplesmente chora, só chora. E foi o que o Cristo fez. E muitas vezes nós achamos que somos ovelhas e somos bode, porque quando a gente depara com a dificuldade, a gente começa a reclamar, a gente começa a murmurar, né? Então, assim,
não tem como se apaixonar por ele mesmo, por tudo que ele passou, por nossa culpa, né? Ele carregou sobre si todos os nossos pecados, sem reclamar. E, nossa, é maravilhoso demais. É maravilhosa essa passagem. Eu fiquei até emocionada na hora que o Rafa estava falando, porque foi por mim, foi por nós. Então, é isso que eu queria comentar com vocês. Legal. Suzete, Eu escolho o Cristo também. Gostei da passagem. diz assim, Concordo com todos. ô, Rafa, Oi. acrescenta mais aí, meu irmão. Não, eu sempre, esse ditado que a Tassi falou, a gente sempre ouviu também, ele está na ponta da língua de todo mundo, né? Que a voz do povo é a voz de Deus. E, assim, Barrabás, como acho que alguém comentou aí, não sei se foi o Bruno, imagina, Barrabás, não, foi o Tercinho, Barrabás ali na cela, sabendo que, vão tacar pedra em mim, vão me condenar, né? Sou eu, eles vão me colocar lá, eu já sei o que vai acontecer comigo. Eu vou ser, eu vou apanhar, eles vão me matar, porque assim, aquela condenação iria ser, a consequência daquilo iria ser morte de cruz para Barrabás. Tanto é que quando Cristo foi ali morto, ele estava com 2 ladrões ao lado dele. Então ele foi morto ali como um ladrão. E então Barrabás iria ser morto por morte de cruz, e a morte de cruz é uma morte terrível, né? Onde os cravos eles são enterrados nas mãos, nos pés, as pessoas com certeza sofriam muito. Então eu fico imaginando Barrabás sabendo assim, bom, vai acontecer comigo. Imagina aquele bolo que dá na boca do estômago quando você está ansioso, quando alguma coisa está para acontecer, aquela ansiedade. A cabeça de Barrabás, eu acho que estava a 1 milhão ali por hora, passando um filme na cabeça dele. Talvez ele estava pedindo perdão para Deus ou não de tudo aquilo que ele tinha feito de errado. Talvez ele estaria arrependido ou não, por saber a consequência daquele julgamento que ele iria passar ali. Mas, de repente, aparece alguém e tipo, naquela surpresa, né? Não, pode deixar, essa conta é minha, quem vai pagar sou eu. É claro, o povo, através, né, de uma pressão ali dos sacerdotes, foi incitado a pedir a crucificação de Jesus. Mas Jesus poderia debater, falar, enfim, ele tinha muitos argumentos ali para colocar na mesa para que ele não fosse condenado, mas ele não fez, ele ficou quieto. E Barrabás, de uma maneira assim extraordinária, foi salvo de uma das piores mortes que um ser humano poderia viver naquela época. Eu não sei se tem uma morte pior, mas enfim, acho que morrer não é bom de nenhuma forma, né? Mas a morte de cruz ali naquela época não era brinquedo, né? Não era uma coisa para qualquer pessoa. Então, né, Cristo foi ali crucificado com 2 ladrões, um até tirou sarro de Jesus, falou: se você é o Filho de Deus, desce dessa cruz aí, enquanto o outro falou: Senhor, né, lembra-te de mim quando estiveres no paraíso, né, e Cristo fala, né, hoje mesmo estarás comigo. Enfim, Barrabás, eu acho que no final das contas, se ele não se converteu, aí sim ele precisa apanhar. Mas a gente não sabe. Mas como o Zeca disse, né, um dia Cristo vai voltar. E aí os mortos, eles vão ressuscitar. Barrabás ressuscitará dentre esses mortos. E aí Cristo, né, aí a gente vai ver se Barrabás se arrependeu ou não se arrependeu. E com certeza a gente vai ter muita surpresa, porque às vezes a gente acha que porque vamos à igreja, porque oramos, porque pedimos, porque somos crentes, temos vantagens ou privilégios, né, que vai nos dar um acesso mais fácil ao céu. E nós nos enganamos com isso, porque às vezes uma pessoa com
Ela pode não estar na igreja, ela pode não ser um cristão como a gente muitas vezes padroniza os cristãos, né? Não, tem que orar 3 vezes por dia, tem que ler a Bíblia cedo, de tarde e de noite, tem que ir na igreja todos os cultos. Nós vamos ter muita surpresa no céu. Por quê? Porque Cristo não vê aparência, ele vê coração. E quantas pessoas sinceras e fiéis estão aí nesse mundo, sem mesmo ter uma igreja, sem mesmo até conhecer a história de Barrabás e Jesus, mas que reconhece que Jesus é tudo na vida dela. Legal. Eu vou fazer um comentário, mas eu quero fazer um comentário para que o Zeca discorra um pouco sobre isso. Eu costumo conversar com a Tassi, eu gosto de... É lógico que a gente olha Jesus, e Jesus era Deus manifesto na Terra, né? Mas eu gosto de ver por exemplo, eu gosto muito de João, como João descreve Jesus, como que João fala sobre Jesus, ele fala de uma maneira bem humanizada, né? Desse lado humano de Jesus. E ele veio para a Terra exatamente para passar o que a gente passa. Ele se fez carne, o Verbo se fez carne para, né, viver essa experiência e se transformar muito mais do que só na manifestação do Deus vivo na Terra, para servir de exemplo para a gente e, né, terminar como na cruz para servir, para tomar os nossos pecados, como tomou de Barrabás. E o menor versículo da Bíblia, que eu não lembro exatamente onde está, mas é na passagem de Lázaro, né, que fala que o versículo Jesus chorou. Que é quando ele está voltando para ressuscitar Lázaro, né? E eu e a Tássia até já falamos sobre isso. Algumas pessoas interpretam esse choro de Jesus como uma indignação pela incredulidade das pessoas, né? De Marta, como o Zé falou, de questionar Jesus, né? Falar, se você tivesse chegado antes, eu tivesse vindo, Lázaro não tinha morrido. Mas eu gosto de ver essa passagem como Jesus chorando de tristeza realmente, por ter perdido um amigo, né? Assim como o Bruno falou, eu não sei quem falou, o olhar de Jesus para Pilatos, eu acho que era como um olhar dando aval para Pilatos fazer o que ele tinha que fazer. Pode me mandar para a cruz, não tem problema, eu estou aqui para isso mesmo, né? E imagino a profundidade desse olhar, né? Então, eu gosto de olhar para Jesus por esse lado humano. E aí eu queria saber de vocês, nesse versículo que eu citei, que fala somente Jesus chorou, você também interpreta isso como um choro de dor, da perda, do luto, da morte de um amigo, ou dessa insatisfação com a incredulidade das pessoas? Isso, ó, é mais por esse lado. Deixa eu ver aqui. O que fala que o salário do pecado é o quê? A morte. É a morte. Por que nós morremos? Nós morremos porque nós pecamos. O contrário disso é que se nós não pecarmos, nós não morreríamos, correto? Porque se o salário é o pecado e é a morte, se eu não pecar, eu não morro. A pergunta é, então, por que Jesus morreu sendo que ele não tinha pecado? A Bíblia fala que era o único que nunca pecou. Então eu pergunto, por que Jesus morreu, sendo que o salário do pecado é a morte? Por quê? Qual é a explicação? Quem que quer arriscar? Se a gente entender... É que ele tomou sobre si, né? Oi? O nosso pecado foi sobre ele, né? É isso? Isso. Em outras palavras, quer dizer o seguinte, Jesus realmente ele não precisava morrer. Então, você está de parabéns. Então, o que ele fez? Ele chegou para nós e falou assim, olha, eu faço uma troca com vocês, seres humanos. Se a Tassiana ela me aceitar,
eu não ia morrer, mas eu vou morrer no teu lugar. Então, ele fez uma troca. No momento em que ele morreu por nós e nós o aceitamos, o direito de vida dele é transferido para nós. Por isso que nós vamos ressuscitar quando nós aceitarmos Jesus. Olha que interessante. Alguém teve que pagar. Se o salário do pecado é a morte, nós estamos falando de morte eterna, nós teríamos que morrer a morte eterna para nunca mais, é como se não tivesse existido. Todavia, Jesus negociou isso com o Pai. Falou, Pai, eu vou lá morrer por eles, e como eu não pequei, eu não preciso morrer, mas ele morreu, então ele fez essa transação, ele trocou, ele negociou com a gente. Então, um dos pontos que os estudiosos falam que ele chora, quando ele olha assim lá do Monte das Oliveiras e ora assim para o povo, ele chora por isso mesmo. Por quê? Todo o sacrifício, ele sabendo que ia passar tudo aquilo, eu diria que a maior parte da raça humana rejeita isso. Então, o choro dele não é o choro só ali do sofrimento dele. É claro que isso causa angústia, talvez você fica depressivo e chora. Mas aquele choro dele é isso. Puxa, eu fiz tudo. Eu vim, negociei com vocês, dou o direito de você trocar comigo, eu morro no teu lugar e a minha vida é transferida para você, e você não aceita. Então, esse choro de Jesus, segundo os estudiosos, é saber que boa parte da humanidade, infelizmente, é como se não aceitam e faz caso desse sacrifício dele. Aí que é o choro, é um choro de tristeza, de saber que ele morreu, pagou, você tem o direito da eternidade, mas o que vai acontecer? Você não vai herdar porque você não quis fazer a troca. Olha que interessante. Então, eu gostaria de dizer que todos os nossos pecados, desde o dia que viemos até o último dia do sopro de vida nosso, ele está sobre Jesus. Então, eu gostaria de dizer que bastamos aceitá-lo como Senhor e Salvador pessoal que fica. Então, esse choro com relação para aqueles que aceitam, vamos dizer que não foi. Então, foi um choro por aqueles que fizeram pouco caso ou não aceitaram esse sacrifício, quer dizer, profundo. Para vocês terem uma ideia, nem os anjos entendem isso, o que Jesus fez. Ele é conhecido como um mistério, né, da graça, o mistério quando fala de pecado, da iniquidade. Nós vamos estudar por eternidade essa graça que Jesus fez e não vamos entender tamanho é esse amor de Deus por nós. É um amor que não tem palavras. Lá em João 16 expressa-se, e amor de tal maneira. Por que ele usa essa expressão tal maneira? Porque não tem explicação do amor que Jesus tem por nós. Entendeu? Agora eu fico pensando, imagine se eu perder, eu tenho um casal de filhos, eu vou para a eternidade, vai um e fica outro. Então o meu choro teria o choro de saber que um dos meus filhos não aceitaram o sacrifício de Jesus. Então Jesus também chora por isso, saber que alguém não vai querer. Legal. Legal. Mas nós todos aqui já fizemos um pacto que nós vamos nos ser vizinhos lá na Nova Terra, tá? Tamo junto até depois do fim. De mim, vocês vão ter que viver comigo na eternidade. Pessoa... Ô Zeca, bom dia, boa noite, vai ter todo dia isso. O problema não é viver com você na eternidade, o problema é ser vizinho do Guilherme. Aí... Então tá bom. Eu vou tacar a bomba no 6. Ai. Vai ficar tocando harpa na janela. Deixa eu aproveitar e fazer mais uma pergunta para o Zeca, que nem o Rafa falou, né? Tem lá em Atos 16:31, Zeca, está escrito assim, eles prontamente lhe afirmaram, crê no Senhor Jesus e assim serás salvo, tu e os da tua casa. Então, em cima disso que você falou, de você ter um casal de filhos, e você, na hora do vamos ver lá, o seu filho vai ser salvo, a sua filha não. Queria que você
explicasse. Aí, né, você como um conhecedor, um estudioso, nesse versículo quando fala que se você crer, tu e os da tua casa serão salvos. Isso não é um aval, por exemplo, por exemplo, eu sou temente a Deus, eu aceito Jesus, mas ninguém mais na minha casa aceita. Mas a minha fé, a minha aceitação de Jesus, ela não vai dar salvação automática para os da minha casa. Não, então, quando fala assim, é que naquele contexto, quando Jesus fala assim, ó, uma vez que você me aceita, será salvo tu e a tua casa, é no sentido de levar a salvação para dentro da tua casa. É nesse sentido que fala. Todavia, nem todos vão ser salvos. Tem outras passagens que diz assim, ó, um vai estar no campo, um vai ser recolhido, o outro não, um vai estar trabalhando, o outro não. Então, quer dizer, de muitas famílias, muitos ficarão. Então, quando fala no momento em que eu aceito, o que aconteceu? Eu trouxe para minha família essas boas novas de salvação. Então, é nesse contexto que fala, mas fica bem claro entre nós que nem todos serão salvos. A salvação, ela é muito e será muito individual. Ninguém morre sem ter esse entendimento que você é individual. Eu não salvo meu filho, eu levo a salvação para ele, que é Jesus. Então, nesse contexto, Jesus fala, será salvo tu e tua casa. Todavia, a salvação do meu filho, da minha esposa, da minha filha, a minha, elas são individuais, ninguém salva ninguém. Por isso que o livre-arbítrio é uma das maiores demonstrações do amor de Deus, porque é uma decisão pessoal sua. Em outras palavras, quem não estará no céu são as pessoas que não aceitaram o sacrifício de Jesus. Então, isso é o livre-arbítrio deles de não aceitar. Agora, não é só também aceitar que quando o Rafa leu os 3 personagens que tem lá, um é Jesus, Barrabás, mas tem uma pessoa lá também que são Pilatos, vamos dizer, que está em cima do muro. Então, Pilatos ali, ele não assume o lado de Jesus, ele tinha poder para assumir e libertar Jesus. Aí ele usa de uma tradição que existia na época, que na Páscoa pegava os 2 piores pessoas que já tivessem cumprido boa parte da pena, então levava lá e o povo escolhia qual que, vamos dizer, que cumpriu boa parte da pena, se libertava. Então ele usa desse artimanha. A gente não pode usar disso para poder falar, eu perdi a eternidade porque veja bem. Então, muitos não vão aceitar a eternidade porque ele teve um convite, fala assim, ó, você aceita Jesus, vamos estudar da Bíblia, ele recusa. No momento em que ele recusa, ele também faz parte daquele povo todo que está dizendo, não, eu não quero Jesus como meu salvador pessoal. Eu não quero fazer a troca, né, da morte que eu tenho que morrer eternamente, eu não quero trocar por Jesus, entendeu? Então, isto é uma coisa assim que fica bem claro que muitos da família, eu vou dizer uma coisa triste, dos lares, eu acho que se tiver 1 ou 2 de cada lar assim, vai ser muito difícil, porque a maioria se perde. É uma quantidade menor comparada com o planeta Terra. Se hoje nós temos 7 bilhões, a gente brinca, né? A gente não pode pôr número, mas vai ser uma parte muito pequena que vai dar a eternidade, não vai ser a maioria. Olha que interessante. E é um dos motivos do choro de Jesus também, porque Jesus ama todos. A Bíblia diz que ele morreu por todos. E não há diferença aquele o A, o B ou C, entendeu? Então, a gente tem que atentar muito para isso. Então, para esse contexto, fica bem claro que, infelizmente, eu posso ir e deixar minha família para trás. Por isso que é importante, quem é casado, nós que temos família, temos filho, temos tudo, você sempre tentar levar alguém da tua família a Jesus. Aí você fala, ele não me ouve, não me ouve. Não pense assim, sempre tenta ganhar a tua família sendo transformado, mostrar para eles, as pessoas vão olhar para você dentro da tua casa e falar, fulano é assim, agora ele está diferente. Por que ele está diferente? E às vezes você não precisa pregar Jesus para ela falar, mas o teu modo de vida, o amor que você muda radicalmente, as pessoas da tua família acabam aceitando Jesus pelo teu modo de vida, entendeu?
E também não desanimar no sentido, através de orações, orar. Às vezes, tem família que tem um filho rebelde, ou tem um marido, ou tem não sei o quê. Você lutar por ele dia e noite, porque a eternidade ela não tem preço. Jesus pagou e é muito caro, entendeu? Então, é triste, mas vai ter muitos de casa que não tudo. Eu aceitei o Zeca, minha esposa está garantida, meu filho está garantido, minha filha. Eles vão ter que tomar a decisão deles, cada um individualmente. Ô Zeca, na eternidade haverá lembranças das coisas Por toda terrenas? a vida vai, só que não vai ser uma lembrança que te causa angústia. Por que Deus permite você passar por todo esse sofrimento? Qual é a explicação disso? É porque quando nós entramos na eternidade, o livre-arbítrio nosso continua. Poderia um de nós levantarmos a rebelião de novo. Mas a Apocalipse já afirma, porque Deus enxerga o futuro, nunca mais haverá rebelião. Mas nós vamos lembrar, por exemplo, por que eu vou rebelar contra o meu Criador se o paraíso é tão bom? Aí você vai lembrar da morte que você perdeu a tua mãe, você vai lembrar dos acidentes, você vai lembrar do coronavírus, você vai lembrar da miséria de tudo. Não que aquilo vai te causar angústia, porque na vida eterna não se tem mais angústia, mas fica na tua memória a rebelião. Por isso que na eternidade nós somos diferentes, porque nem os anjos sabem o que nós passamos. Olha que interessante. Os anjos, eles têm uma ideia do que é o amor, mas eles nunca vão saber o amor nosso, porque nós sabemos que é angústia, que é sofrimento. E quem entende isso como nós é Jesus Cristo como homem também, entendeu? Então, na eternidade, se eu herdar a eternidade e a minha filha não herdar, lá em Apocalipse diz que eu vou chorar tão profundo por não vê-la na eternidade, que o próprio Jesus é que enxuga a nossa lágrima, porque senão nós não seremos confortáveis. Quando a gente entra na eternidade, Jesus já nos confortou, mas vai ficar na minha memória que o pecado e a minha filha, por não querer, não acertou a eternidade. Então, a gente nunca mais se rebela, entendeu? Por isso que é gostoso. E continua o livre-arbítrio de todo mundo. Porque Deus não quer robô, por isso que Ele permitiu nós passar. As pessoas não entendem o sofrimento, a desgraça, a miséria. Por isso que existe o ateu. Que Deus é esse de amor e tanto povo sofrendo, pessoa de câncer, sendo consumido. Eu estava vendo um pouco o Jornal Nacional, um cara lá matou a mulher aqui, perto aqui da nossa região, entendeu? Então você vê tanto sofrimento, mas tanto sofrimento, que quando você estiver na eternidade, fala, o quê? Aqui é o melhor lugar do mundo, é os pés de Jesus, entendeu? Mas fica na memória, assim, o que nós passamos fica registrado, não só para nós, para os mundos que não caiu, para os anjos. Maravilhoso. Eu perguntei isso porque eu imaginava mais ou menos que a resposta era essa, viu, Zeca? E eu lembro da história de Jó, porque uma das características de Jó era que Jó ele acordava de madrugada e oferecia holocaustos, né, para que se um dos filhos dele tivesse pecado contra o Senhor, que Deus, isso na época da lei, né, não antes de Jesus, né, que Deus aceitasse os holocaustos para que os pecados dos filhos dele fossem perdoados através daquilo que ele estava fazendo, né? Agora, por que a gente tem oração intercessória? Entenda assim, não é pelo fato de eu orar que a pessoa é salva, meu filho ou minha filha. Mas quando a pessoa está em pecado, a legião do mal que está rodeando ela. Quando eu oro, o livre-arbítrio da pessoa ainda continua. Mas aí a influência da tua oração faz com que os anjos celestiais fiquem em torno da pessoa em vez dos anjos maus. Ali faz que o livre-arbítrio da pessoa seja de uma forma mais clara e, através da tua oração, ela possa tomar uma decisão melhor. Mas fica sabido por nós o fato de Jó ter orado para os filhos, a gente não sabe se todos os filhos foram salvos ou não. Era para que eles pudessem ter uma influência do Espírito Santo e pudessem tomar a decisão correta de estar ao lado de Deus, entendeu? Então, a nossa oração intercessória não significa que nós salvamos quem nós amamos, mas ajuda
que a pessoa passa a ter a influência dos anjos celestiais e do Espírito Santo para que a decisão dela seja uma decisão favorável com relação à vida eterna. Aleluia. Ô, Zeca, É. você acha que essa simbologia aí, aliás, essa situação aí de Jó fazendo um sacrifício pelos filhos dele seria você concorda que seria ou não, que seria uma simbologia de Jesus, já que Jó seria apontando para Jesus, né, o justo que sofre de forma né, sem motivo, digamos assim, e ele fazendo um sacrifício como se fosse o sumo sacerdote, né, que Jesus se tornaria o nosso sacerdote? Isso não tem uma prática assim teológica direta, entendeu? Mas todos na palavra de Deus, ele sempre é um antídoto de Jesus Cristo. Por exemplo, quando você vê Moisés ele faz um papel como se ele fosse de Cristo, se você analisar. Ele interfere pelo povo. Uma hora lá que Deus fala, vou riscar esse povo pagão aí, adoradores de bezerro, o que ele faz? Ele negocia com o pai. O que ele faz? Não, então deixa o povo e tira eu. E é mais ou menos assim que Jesus faz. Então, todos acabam tendo uma analogia mostrando para Jesus mesmo. E realmente, quando você, como pai de família, alguém da tua casa, você faz um sacrifício para a tua família, no sentido de orar, de educar, de fazer o melhor, de querer levar para a igreja, de cobrar de estudar, de cobrar dos filhos de orar, você, como pai, você está fazendo o papel de Jesus também, entendeu? O que você está fazendo? Você está interferindo no sentido bom, você está intercedendo pela tua família. Então, nós passamos a ser como se fosse Cristo também, entendeu? Nessa figura também. Então, a gente tem o papel assim como Jó teve o papel de interferir pelos filhos, entendeu? Pode ser que boa parte dos filhos, através do sacrifício que Jó faça, talvez dos 10, pode ser que salvou todos ou metade. Nós só vamos saber quando chegar na nova terra, né? Vai ser muita coisa. Vou aproveitar que o nosso professor está aí à disposição, né, Rafa? Por favor. Você fez uma pergunta e eu vi uma pregação faz pouco tempo, aonde eu não lembro quem falou, de quando Abraão sobe no monte para oferecer Isaac como sacrifício, na última hora Deus apresenta o cordeiro como sacrifício. E também já ouvi falar que essa analogia também é referente a Jesus, que o cordeiro... Então, tudo na Bíblia aponta para Jesus. Se você pegar todas as profecias, desde lá do primeiro, falando da descendência da mulher, quem que é a descendência de Jesus? E se decorrer todo o Antigo Testamento, tudo aponta para Jesus. Quando vai nos Salmos, diz que, né, ele era forte, tudo, que ele foi como ovelha, tudo, essas coisas todas. Então, sempre aponta para Jesus. Então, quando chega ali, por exemplo, Isaac, o cordeiro ali, que Abraão, ele não mata Isaac, mas se você olhar, ele sacrifica o cordeiro. E o cordeiro é morto. Então, aquele cordeiro ali, simbolicamente, representava Jesus. E morreu mesmo, entendeu? Por quê? Simbolicamente, simbolizava que ele estava trocando naquele contexto ali pela vida de Isaac, entendeu? Então, o cordeiro simboliza Jesus. Ali também é uma troca e é mostrando sempre para Jesus. Se decorrer toda a Bíblia, todos eles apontam para Jesus, porque Jesus tem que ser o foco, porque é ali que está o segredo de ter negociado. Pai, o salário do pecado é a morte, eu não morri, mas eu vou lá morrer por alguém, eu vou trocar com eles. Aí o pai fala, aí pode, mas que eles têm que morrer, tem. Mas eu vou morrer no lugar dele. Tá bom, filho, que alguém morra, alguém tem que pagar. O pecado tem um preço. E o preço é a morte que Jesus teve, a humilhação e tudo, né? Legal. Mais alguém quer falar alguma coisa aí? Cara, levei Jesus para minha sogra, agora eu vou ter que conviver com ela pro resto da vida. Eu sempre tenho um negócio assim, que como Jesus vai transformar todos nós, aquele que não gosta da sogra vai se apaixonar pela sogra, né? Tô brincando. Minha sogra, às vezes as pessoas querem brincar, como é que eu vou viver com a minha sogra, lavar
A sorte é que Jesus transforma todo mundo, ajusta. Eu amo minha sogra, tô brincando. Amém. Ó, voltando um pouquinho ali, ô Emanuel, na palavra que o Rafa pregou, que ele falou que às vezes ele se identifica com o Barrabás, né? Se colocou no lugar do Barrabás, né? Que eu venho falando. Eu, muitas vezes, na minha caminhada cristã, eu me vi me colocando no lugar da multidão, né? Onde Barrabás era um ladrão na época, era um cara que fazia mal às pessoas e estava ali, né? Um cara que fazia mal às pessoas e o outro que curava, que fazia maravilhas, né? E a multidão escolheu Barrabás, escolheu o cara que fazia mal para as pessoas, né? E quantas vezes eu sou multidão, eu crucifico Jesus, às vezes me manipulando eu mesmo, querendo fazer coisas erradas, mentindo, ou fazendo coisas que um cristão não se faz, né? E isso eu me pego, às vezes, fazendo isso ainda. E automaticamente eu sou uma multidão que estou deixando Barrabás reinar na minha vida, tipo o mentiroso, o ladrão, o cara sem caráter, muitas vezes, reinar em mim e começo a crucificar Jesus. Nós, eu estou falando mais de mim, né? Como cristão que sou falho, que erro muito, às vezes eu me vejo como uma multidão, né? Às vezes, muitas vezes eu falo, crucifico Jesus aí, deixa eu ficar um pouco com Barrabás aqui e deixa Jesus crucificado lá, né? Então, eu acho, assim, uma palavra maravilhosa, onde que nós temos que aprender muito com essa palavra, né? Eu tenho certeza que a graça caiu no colo de Barrabás. Ó, Barrabás, você tem a sua segunda chance, cara. E nós estamos tendo a nossa chance, né? Hoje de querer fazer a diferença no nosso meio, no meio cristão, né? Não é fácil, eu sei que eu me pego às vezes como multidão, mas estou lutando para que Jesus venha reinar completamente na minha vida, assim, e retirar essas coisas ruins, que eu tenho certeza que vai ser o dia perfeito quando ele voltar, né? Legal. Quero estar com ele. A Júlia, eu não sei se vocês estão vendo, mas Júlia, você está ouvindo? Tô. Ela levantou a mão aqui, ela quer falar, mas ela está sem vídeo. Eu não vi ela. Pode falar, Júlia. A gente vai falar pra caramba, hein? Não vale, Tercinho. Pode falar, Julinha. Ô, Júlia, você não levantou a mão? Você não quer falar? Nós falamos Ah, mas então, ó, seja bem-vinda. É a primeira vez que está participando. Tá? Obrigada. Eu não sei há quanto tempo você tá ouvindo aí, né? As pessoas, a gente aqui compartilhando e tendo né, visões diferentes, mas que abrangem, né? Quando o Guilherme falou, quando você falou de se colocar no lugar da multidão, Gui, a palavra que vem na minha cabeça é julgamento, né? Quantas vezes a gente julga, né? E a gente, nesse momento que a gente julga os nossos irmãos pelos erros deles, por muitas vezes a gente se transforma em multidão, né? E que não cabe a nós, né? Eu sempre falo isso, que a gente está aqui para fazer o que Jesus falou, né? Para amarmos uns aos outros, e o julgamento vai ser feito na hora certa pelo único que tem o princípio e a medida correta para fazer esse julgamento de cada um de nós, que conhece os nossos corações e conhece quem nós somos, né? Que é ele lá em cima, né? Ô, Rafinha, deixa eu ler uma mensagem que o Bruno mandou aqui. Assim também as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. A Escritura não diz, e aos seus descendentes, como se falando de muitos, mas ao seu descendente, dando a entender que se trata de um só, que é Cristo. Está lá em Gálatas 3,16. É isso mesmo, Zeca? É isso mesmo. Legal. Foi eu não, foi o Tércio que mandou. Foi o Tércio? Ah, então tá. Aqui só tem gente ungida, parceiro. Aqui o bagulho é louco. Amém. Então, ó, já é 10h12.
Queria agradecer aí imensamente a palavra que o Rafa trouxe, que é como ele falou, não só uma palavra, é somente um versículo, né? Mas olha só o quanto que a palavra de Deus é rica, um versículo quanto que rende, né? De debate, de entendimento, de interpretação, né? Como o Zeca vem ensinando para a gente aí nas últimas semanas, a gente entendeu o contexto das coisas, né? Então, ainda mais por ser uma semana de Páscoa, que infelizmente... Vocês estão me ouvindo? E agora? Tá bom. Tá bom. Então, obrigado, viu, Rafa, por você trazer essa palavra, viu, nessa semana de Páscoa, que as pessoas, infelizmente, hoje comemoram errado. Páscoa virou ovo de chocolate, não virou nem a libertação do povo de Deus do Egito, muito menos a ressurreição de Cristo, né? Hoje em dia, Páscoa é coelho e ovo de chocolate, né? Que nós, como povo de Deus, saibamos a diferença. E ia pedir para você seguir a tradição, para que você escolha alguém aí para estar trazendo a palavra semana que vem. Eu não sei, aí, né? Que nem eu comecei. A gente tem a possibilidade, é claro, todos têm a competência e de trazer uma palavra, uma mensagem, até porque aqui ninguém é doutor, é teólogo, mas vocês veem o que vocês querem, né? Um exemplo, tem o Zeca aí que a gente pode explorar muito ele em alguns assuntos até. Aí tem que pagar, hein? Não, vamos lá. Tem que pagar. Quem? De repente poderia fazer um estudo um pouco mais aprofundado de algum tema, ou agora, se você falasse para mim quem eu gostaria, eu gostaria do Bruno, queria que o Bruno trouxesse uma mensagem. Já viu o Bruno pregar, assim, falar um pouquinho na igreja lá, gosto muito da maneira como ele expõe, ele fala. Eu acho que também é uma pessoa muito inteligente, muito usada por Deus. Mas tudo vai aí de vocês, né? Não sei o que vocês querem. Tchau para a Júlia. Não, mas tá, fio, no final, assim, eu acho que a gente completa um rodízio. O Gui entrou hoje, mas ele não entraria, né, Gui? Porque você iria na clínica, né? Eu tô de quarta-feira, vou nas clínicas, né? Então, assim, todo mundo que está aqui, tirando a Júlia Suzete, a Julinha que entrou hoje, o Bruno fez a primeira pregação, trouxe a primeira palavra na primeira célula, depois fui eu, depois foi a Tassi, depois foi o Tércio, depois foi o Zeca, hoje foi você. Então, hoje, você voltar para o Bruno, a gente reiniciar o ciclo. Né, Bruno? Missão dada é missão cumprida. Aí, tá vendo? Já era. Nível easy ou nível hard? Nível Zeca. Nível Zeca. Olha, tem que chamar o Zeca para ir pregar na igreja, meu. Verdade. Precisa. Tá de sacanagem, velho. Precisa. Alimentação, já era. O cara caiu de paraquedas, velho. Caiu igual a graça no colo de Barrabás, velho. Agradeço aos Rafas. Esse cara aí. Que nos deram. Não, mas eu vou contar um negócio para vocês vão rir. Eu descobri que eu sou um pregador quebra-galho. Amigo liga e fala assim: olha, o pastor não vem amanhã, houve um imprevisto, você vai lá ajudar nós, porque não tem outro. Eu falo, tá bom, já não tem outro, eu vou. Eu já estou acostumado. Então eu brinco com todo mundo, eu sou pregador. Eu quero conhecer você. Se faltar alguém, chama o Zeca. E eu, como eu vou, então eu acabo indo, mas eu descobri que eu sou um pregador quebra-galho. Mas a virtude do... Eu gosto da palestra, eu gosto mais de trabalhar assim, na Bíblia, eu sou bem cristo-ecocêntrico, então eu gosto de focar bem. Gui, só que não tem hotel 5 estrelas em Jaguariúna pro Zeca, hein? Não, ele dorme em casa. Então, se vocês fizerem aí, ó, Zeca, ó, é o Bruno que eu entendi que vai pregar, ele passa aí a mensagem, a reflexão, e a gente trabalha em cima.
Aqui em casa, quando você vir pregar em Jaguariúna, eu vou pôr você para dormir do lado de uma cachoeira aqui, de uma fonte. Você vai ficar escutando essa fonte, essa cachoeira, a noite inteira na sua orelha. Tá combinado. Legal. Então, tá bom. Obrigado mais uma vez, viu, Rafa? Obrigado, Zeca. Obrigado, Tassi. Obrigado, Suzete. Obrigado, Tércio. Obrigado, Guilherme. A Júlia. Obrigado, viu, Júlia? Semana que vem, quarta-feira, 9 horas, tem mais. E deixei por último para agradecer o Bruno, porque eu vou pedir para o Bruno fazer nossa oração aí para a gente estar encerrando nossa célula de hoje. Amém. Vamos lá fechar os nossos olhos, curvar nossa fronte. Senhor Jesus, te agradecemos, ó Pai, por esses momentos maravilhosos que passamos em Tua presença, em comunhão, ouvindo a Tua palavra e nos alimentando do Teu amor, da Tua plenitude, que nós possamos a cada dia crescer em graça e conhecimento e que isso venha nos levar ao transbordo, para que possamos cumprir a Tua vontade, Senhor, de ir para todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Amém. Nos usa, nos capacita a cada dia e nos dê, Senhor, uma boa noite de descanso, um resto de semana abençoado, Pai, na Tua graça, na Tua plenitude. No nome de Jesus, amém. Amém. Vamos fazer Um beijo enorme para todos. E eu não vou falar no grupo, mas tem gente aqui que me deve um frango aí para o futuro. Eu não vou falar, porque Aí senão não vale. entrega. Aí vai entregar, depois vai todo mundo querer ir lá. Mas é um frango caipira aí que eu estou esperando, que já faz tempo que eu comi. Mas eu aguardo, eu espero o convite. Saudade, Zeca. Um abraço para a esposa. Senhor, um beijo também no esposo e todo mundo. Fiquei feliz de vê-los aqui no quadradinho, mas já deu para ver e matar saudade. Legal. Beijo para todos. Nas orações de vocês, não esqueçam de mim também. E eu não esquecerei de vocês. Amém. Ó, Amém. todo mundo fazendo pose aí. Um forte abraço aí. Tira a foto, Zeca. Um beijo grande para vocês. 1, 2, 3. Aê. Valeu, pessoal. Aí. Deus abençoe. Uma boa noite para vocês. Bom final. Eu sou lindo, cara. Eu descobri isso agora. O quê? Eu descobri que eu sou lindo. Ah, capaz mesmo. Imagem e semelhança de Deus. É isso aí, Bruno. Beijo para todos. Boa noite, bom descanso. Coisa linda. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau, tchau.